Olá, meus queridos, grandes amigos, seguidores desse canal. Bem-vindos a mais um quadro do E Sabe o Quê? Chamado Sem Paixões. Sem paixões, né? Nem de um lado nem do outro. Porém, questões críticas, polêmicas, para que a gente possa discutir e sair daqui com uma opinião um pouquinho melhor. Eu sou o professor Altair Prado e a cada semana um episódio novo desse quadro, falando sobre algo que esteja aí na mídia e precisa ser comentado, tá bom? Não se esquecendo que quer aprender idiomas, tem dificuldade, venha para Study Station. Study Station é um centro de idiomas que trabalha com dificuldade de aprendizagem, TTH, além de um tratamento especial. Siga o QR Code. Quer proteger seu imóvel? Quer proteger o seu bem maior? Por favor, Prado Seguros e Prado Imobiliária. O QR Code também está aí. Dados os recados, hoje eu trago... O tema de hoje é Olimpíadas 2024 em Paris, né? Pois é, os Jogos Olímpicos começaram, entre elogios e polêmicas, falaremos sobre os Jogos. Aqui comigo, Flávio Marchi. Intrometido. Não é intrometido, muito pelo contrário. Porque tem o protagonista, né? A protagonista. Hoje tem a protagonista, tá? E além disso, eu trago novamente para esse canal, a quem abriu a minha segunda temporada, Flávia Ribeiro, Flávia do canal Cafezinho Francês, vai estar lá na descrição. Flávia, obrigado, eu sei que você tá na vida corrida, mas muito obrigado por separar um minutinho pra gente, Flávia. Bonjour, ça va tout le monde? E aí, tudo bem com vocês? Tá, tudo bem agora com você aqui, melhor ainda. E aí, o Brasil é maravilhoso, né? Adoro. Essa moça mora... E aí eu trouxe a Flávia porque a gente tá recebendo aqui bombas de notícias aqui no Brasil sobre as Olimpíadas, muitas notícias negativas, e eu vou falar com alguém que tá morando lá pra falar se realmente é isso não, se é isso ou não. Tudo bem, Flávia? Pra você? Pode ser? Tudo bem, vamos detonar um pouco as Olimpíadas. Vamos. Ou não? Flávio, qual que é a primeira notícia, Flávio? Aliás, só dizer que ela tem um canal. Ela tem um canal que é o Cafezinho Francês, do qual, assim, ajuda muito o meu canal. E, assim, assista lá as histórias, que a Flávia fala de cada história. Inclusive, teve um episódio domingo passado, foi fantástico, cheio de elogios, como sempre ela merece. Ela sabe. E ela que me trouxe. E, assim, eu quero o vídeo da Januária de Bragança, tá? Feito, tá bom? Tá pra ficar a dica. Que ela foi lá no Pela Chaise. Ela fala sobre França, sobre a cultura, ela fala não só sobre os crimes investigativos, ela tem um canal lá que ela explica tudo sobre como ficar na França, onde comer, onde dormir, passeios, ela fez até no Père Lachaise, que é o cemitério lá, maravilhoso. E então assistam o canal dela também. Primeira notícia, Flávio, qual que é? Não, acho que ela ia comentar uma introdução que ela tem visto ou não? Não, ainda não. A gente traz e ela vai comentando, então, entendeu? Tá. Vamos lá. Primeira notícia, qual foi? Jogos de Paris. Sabotagem nos trens condiz com ações da ultra-esquerda. É interessante que o pessoal fica também rotulando tudo, né? Ultra, extrema. Flávia, você sentiu isso no dia que realmente os trens ficaram parados ou não, Flávia? Realmente teve uma sabotagem com os trens que vieram de fora, que é os chamados TGVs, não os trens locais, para quem estava morando aqui, para quem está morando e quem está se deslocando, né, como turista. Sim. E que veio para assistir os jogos. E realmente foi meio caótico mesmo, porque eu tinha, inclusive, um amigo que estava pegando um trem de Londres para cá, e o trem dele atrasou na ida e na volta. E prejudicou o passeio dele? Prejudicou, sim, algumas pessoas, inclusive atletas que estavam vindo. Sim. Atletas, então, quer dizer, até a própria... Né? Quer falar alguma coisa, Flávio? Então, porque como que ela falou? É o que, Flávia, por favor? TGV. E o que significa, assim, pra gente entender? Que seriam aqueles trens e não metrô? Transilien, peraí, não sei direito, deixa eu olhar aqui na internet. Mas aqueles trem, trem, né? É trem de grandes viagens, né? De grandes países, linhas, entre países, estados também? Entre países, que é entre países e entre cidades longe, né? Por exemplo, de Nice para cá. Sim. E a sua impressão, qual que ficou sobre essa situação? Que foi algo planejado por algum grupo
movimentos para prejudicar o início das Olimpíadas? Qual que foi a intenção que você imagina aí? Bom, a gente ouviu a mesma coisa que vocês, que foi um grupo de extrema esquerda que provocou isso, mas eu acho bem pouco provável que isso tenha acontecido. Se eu fosse apostar, eu apostaria que é a extrema-direita, que fez porque eles não gostaram da abertura, foi meio caótico, assim, provocou bastante burburinho. Então, mas se eu fosse apostar, eu apostaria no lado contrário. Entendi. Mas eles também colocaram que a extrema-esquerda foi quem fez, mas até agora ninguém se pronunciou para dizer quem foi. Ô Flávia, mas mas esse movimento aí de boicote não, né? De reduzir. Uma sabotagem. Boa. Não foi antes da abertura ou não? Como é que você achou? Foi um pouquinho antes da abertura. Mas muito próximo da abertura. Mas muito próximo, acho que foi um dia antes, 1 ou 2 dias antes. Tem relação. Mas agora por que a sabotagem assim, lógico que eles sabem tudo que vai acontecer. Tava todo mundo sabendo. Você se prejudicou, né, Flávia, também nessa abertura, não foi? Por causa disso ou não? Na verdade, o que aconteceu é que eu tentei ver a abertura em um dos 80 telões que estavam espalhados pela cidade de Paris. Só que alguns lugares eles fecharam de última hora, alguns lugares já eram fechados e tinham filas enormes para chegar até lá, para entrar, conseguir acessar, e eu cheguei bem próximo ao horário que era a abertura, que era 7h30, então eu cheguei 7h15, já não consegui mais entrar. Aí, como eu queria muito ver, eu acabei voltando para casa, mas eu perdi 30 minutos ali do início da abertura. Flávia, você achou que, assim, você estava tendo muita reclamação antes, falando dos parisienses, reclamando que a cidade estava toda travada, nem bicicleta, até você me comentou isso mesmo. Sim. Você acha que isso... Como eu posso dizer? A cidade ela ficou travada, ou seja, trânsito, caos. Você sentiu um clima de tensão na cidade pré-Olimpíadas? Você pode falar isso pra gente? De tensão com relação à segurança, especificamente a atentados, essas coisas, não. Perfeito. Apesar que a polícia estava bem armada nas ruas, e quando eu digo armada, é realmente com a arma nas mãos. Entendeu? Pesada, né? É bem pesado e é um pouco chocante de ver, porque a gente sabe que aquelas armas estão travadas, que eles não vão disparar, mas, ao mesmo tempo, é muito intimidante de você passar e você não quer nem olhar direito. É uma situação que nem tem no Brasil, né? Alguns pontos, igual teve no Rio de Janeiro, quando teve no período do Temer, que teve lá um movimento militar, eu não lembro agora o nome, mas essa impressão que ela está falando... Ou seja, intervenção, né? Uma intervenção militar. Intervenção federal. Federal. Isso que foi. É uma situação ruim, né, Flávia? Que a gente acha que é tão seguro, né, Flávia? É uma situação ruim. E você sentiu uma tensão. Parece que, na verdade, a minha sensação é que não passa tanta segurança, passa insegurança. Exatamente. Porque parece que a gente está sendo observado, analisado, e a qualquer movimento mínimo a gente pode levar um tiro, assim, é essa sensação que eu tive. Inclusive isso aconteceu também quando teve o Covid, tinha essa mesma vincula, né? E isso era muito intimidante, mas ao mesmo tempo se intimida os civis normais, essa ideia de intimidar qualquer ação que vá colocar em risco um outro civil, né? A França é um alvo então, hoje, né? O efeito acho que dá certo. Sim. O que eles querem fazer dá certo. Beleza. Vamos pro próximo. Próximo, por favor, produção. Por favor, leia para mim, Flávio. A expulsão em massa de sem-teto nas ruas de Paris antes dos Jogos Olímpicos. Aí ali embaixo, ó, os Jogos Olímpicos têm em seu gene a tendência de limpeza social. Isso entre aspas, né? Segundo a BBC Brasil. E eu vou te falar uma coisa, a BBC, tá? O Brasil foi totalmente recriminado, falou, o morro não desceu para os jogos. E agora está acontecendo mesmo na França. Flávia, você pode falar isso para a gente? Realmente, o número de sem-tetos, de moradores de rua, você percebeu que caiu muito ou praticamente desapareceu? Nos lugares bem turísticos, praticamente desapareceu. E assim, os sem-teto, eles ficam muito dentro de algumas estações do metrô,
porque são lugares que a polícia não tira eles de lá, são lugares seguros, né, estão abrigados do frio, da chuva, e normalmente é comum para a gente, aqui a gente chama SDF, se eu não me engano é isso. Deixa eu só confirmar, gente, para não dar essa informação. Stê. Até porque... Comment s'appelle les gens volta qui lá, por habitent à la favor. rue? SDF? Ouais. C'est-à-dire quoi? Sans... Domicile fixe. Ah, isso. É isso mesmo. Eles se chamam SDF, que quer dizer Sans Domicile Fixe. Sem domicílio fixo. Que é um morador de rua, sem teto aqui, seria o nome. Sem teto, exatamente. E aí, como aqui como no Brasil, tem alguns albergues onde eles podem ser colocados, né, só pela noite. Acolhidos, né? Porém, às vezes eles têm animais de companhia, os animais não podem entrar. Mesma coisa do São Paulo. Que a gente tem no Brasil. Igualzinho. Mas, Flávia, você sentiu que fizeram uma, vou usar até essa, eu vou colocar entre aspas, tá, galera? Uma limpa, você percebeu isso ou não? Sim, inclusive aqui eles usam um outro termo que é higienização da cidade. Aliás, a França... dos invisíveis, né? Porque ai, Flávia, não acredito que eu vi isso. É triste. É assim, a gente tá rindo de nervoso, porque claro. É muito triste. E assim, eu trabalho num lugar que fica perto do estádio de Saint-Denis, onde vai ter muitas competições ali, o estádio, e também vai ter a cerimônia de encerramento. E perto de uma cidade que se chama Saint-Ouen. Ok. E essa cidade tem muitos desabrigados e tem embaixo do viaduto muitas pessoas com barracas. Realmente, como a gente vê bastante nos viadutos de São Paulo, quem mora em São Paulo. Flávia, você é brasileira, você está há 8 anos, certo? 8 que você falou, né? 8, você já sente uma diferença de Paris há 8 anos para agora? Sim, tem muito mais gente na rua. Muito mais. Porque você acha que essa política de abertura, de vistos para várias pessoas, você acha que isso, de certa forma, está deixando a França um pouco sobrecarregada de... Como eu posso dizer, Flávio, para não ficar uma coisa... Até porque, assim, se abre uma porta, vamos dizer assim, né, para refugiados, imigrantes e tal, você tem que ter um plano para isso. Exatamente. Senão vira só populismo. Exatamente. Certo? É o que a gente e você acha que tá tendo um populismo, Flávio, que tá acabando prejudicando? Porque você foi para aí brasileira, você segue os costumes franceses, você é uma francesa legalizada. Você tá aí tudo bonitinha, trabalhando, exercendo. Agora você vê que muita gente, Flávia, que, assim, não tá tendo um projeto e está começando a inchar. Eu vou falar inflar, não sei. Você pode me dizer um pouco, você que vive aí, Flávio, que a gente não tem como mensurar isso porque a gente não vive aí. Por favor. Bom, eu não sou francesa, eu sou brasileira, mas eu tenho dupla cidadania portuguesa, o que me permite ficar aqui legalmente, porque Portugal faz parte do bloco europeu. Uhum. Então, eles não podem simplesmente me tirar daqui, porque além de eu trabalhar legalizado, eu pago os impostos, eu contribuo, então eu sou tratada como uma cidadã francesa. E você respeita os costumes, né? Assim. Mas eu não tenho os documentos que eles têm no sentido de carta de identidade, mas eu tenho a carta Vitale, que me permite ir para o hospital, por exemplo, ter outros direitos que os franceses também têm. A questão que o Flávio falou um ponto muito importante, você só abraçar os refugiados não é suficiente, porque o que aconteceu? A França, ela tem essa política de receber refugiados de guerra, então vieram muitos sírios para cá, ucranianos também, né, e palestinos, enfim, todos esses locais que estão em guerra. O problema é que eles recebem essas pessoas e depois eles não têm uma política de absorção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? E mesmo a inserção das pessoas no meio social, porque as pessoas vêm para cá sem falar nada de francês, como eu também vim, tá? Eu também aprendi mais aqui, apesar de eu ter estudado um pouco
no Brasil não era suficiente. Então, você imagina uma pessoa que fala ucraniano aprender o francês. É muito díspare, é muito longe. E se adaptar assim, tão rápido, né? Cultura, costumes. E aí acontece que essa pessoa, sem falar o idioma, ela não é integrada na sociedade, acaba que ela não consegue arrumar um emprego, ela obrigatoriamente ela vai começar a pedir dinheiro na rua, porque não tem uma ajuda que vai além de recebê-la. Então, interessante. Os programas sociais aqui, eles brigam muito por isso, de você não só abrigar um refugiado, né, alguém que está te pedindo asilo, mas que você também proporcione a esses grupos uma possibilidade dele continuar exercendo uma profissão. Uma vida digna, né? Uma vida digna. Tem gente aqui, inclusive eu já conversei com gente desabrigada que falava um pouco de francês, a pessoa era médica, estava na rua. E de qual país? Ele era se eu não me engano, ele era da Polônia. Faz tempo já. Ou seja, o maior projeto social que existe é o emprego. Sim. Era só você fazer um plano. Mas isso acontece. Quando você refugia, você tem que dar condições para aquela pessoa se sentir acolhida naquele país e desenvolver Ela está saindo de uma situação vulnerável e ela tem que vir para uma situação mais confortável. Ela sai de uma vulnerabilidade para uma pior, gera isso. Gera violência, gera quebra de culturas, quebra de parâmetros. Isso é fato. Vamos pro último aí. Flávia é maravilhosa. Mas deixa eu só acrescentar uma coisa. Claro. As pessoas realmente vêm para uma situação de vulnerabilidade, porque elas ficam na rua. Porém, quando se trata de pessoas que vêm de lugares de guerra, realmente onde a pessoa perdeu tudo, muitas vezes ela prefere até ficar na rua do que voltar para o próprio país. É melhor que a guerra, né? Sim. A rua é melhor que a guerra. Do que a guerra. Olha, Flávia. Porém, a questão é essa do idioma, né, de aprender. E existe muitos cursos gratuitos que são oferecidos pelas prefeituras de Paris, porque cada região tem uma subprefeitura, porém ela tem que ter domicílio fixo. E se ela não tem... Então, o que adianta? Entendeu? É isso que eu falo. Aí a pessoa volta a ser anulada, ela fica invisível. Isso aconteceu aqui no Brasil também com os bolivianos, aconteceu aqui com um monte de gente. Tem isso também aqui no Brasil. Né? Os cubanos. Mas vamos lá, agora a última, por favor. Flávia, preciso fazer essa pergunta. Você chegou a pesquisar. Você pode pôr aí? Atletas estão passando fome sendo servidos com frango cru. O povo tá comendo carne crua na Vila Olímpica? Você pode falar alguma coisa? Para ser bem honesta, eu não vi, tá? Eu não vi. Nem reclamação? Eu acompanho bastante portais franceses, inclusive os jornais que tem aqui. Eu não vi essa notícia. Eu vi outras notícias que também foram alarmantes, inclusive com relação à comida, de estar faltando comida para os atletas. Isso sim eu vi. Dos atletas estão reclamando que não tinha comida suficiente para todos, mas essa do frango cru... Não, e falam assim que tá tendo até agora da pegada, por causa do atraso. A pegada do carbono, até aqui o texto. Então, só fazendo um parêntese, né? Ali na matéria fala sobre a questão de chefes estrelados fazendo parte ali das atividades, sendo que foram trazidos pelas delegações, porque não tinha, talvez, a quantidade de alimento para cada delegação ali. O Brasil trouxe a própria cozinheira e trouxe uma cozinha. A Inglaterra também. E agora a Flávia falou, você pode falar, Flávia, se você puder falar do Japão. O Japão, né? Você pode... Esses atletas saíram da Vila Olímpica e foram para hotéis mais próximos, onde está acontecendo as competições de natação, porque demoraram 1h30 para chegar até o local no primeiro dia de competição, de treinamento. Flávia, com isso, para a gente poder concluir, você percebe que foi meio desorganizado, ou você acha que a Olimpíada, na sua visão, morando aí, foi muito bem planejada? O que você acha que falhou aí e o que deu certo? Primeiro, pode falar. Deixa eu só acrescentar para ela fazer uma coisa só. E dentro dessa notícia aí, que falta de comida, ou se serviu frango cru ou não e tal, a gente falou também que teve na matéria algo sobre
a França está aderindo ao veganismo, né? Não, mas sim, diminuindo tipo, a quantidade de carne, de proteína e também com foco no carbono lá. Então, porque a pessoa... Assim, agora imagina um atleta. Você não acha, Flávio, que tem muita ideologia num evento que você traz pessoas do mundo inteiro, que cada uma tem os seus costumes, sua forma de alimentação, de treino, e você colocar ideologia, você não queima um cartucho muito importante num evento desse tamanho? Qual a sua opinião sincera, Flávia? Você que está vivendo aí, Eu sou tá? vegetariana, tá? Então eu acho super legal ter esse tipo de eventos, assim, mas eu acredito que não foi bem planejado, porque nós estamos lidando com atletas de alto padrão. Calórico, né? Atletas, e que comem quantidades de caloria, de proteína. Exato. Então, a ideia dessa Olimpíada era ser uma Olimpíada sustentável. Inclusive, as camas são feitas de papelão, tem todo um conceito atrás. Só que fica muito bonito no papel e na hora da prática isso está sendo colocado à prova. Então, ao meu ver, faltou planejamento, sim. Inclusive, até do perímetro onde a gente poderia andar dentro da cidade. Isso é uma coisa que todos os parisienses reclamaram, porque a gente estava sem acesso a muitos lugares por conta das barreiras e tudo mais que a gente falou rapidamente. Então, eu acho que teve muitos pontos que foram mal planejados. Inclusive, eu vi o pessoal falando que no Brasil, como a gente é país de terceiro mundo, a gente tem que provar para o mundo que a gente é excelente, e por isso que a gente fez uma excelente competição. E aqui eles estão meio que, a gente já é bom demais. E eu realmente achei que foi um pouco. O Rio foi até melhor um pouco, né? Alguns pontos, né? Do Rio, né? Não participei. Mas quem teve aqui falou. Teve menos reclamação ou menos polêmica, pelo menos. Né? Flávia, o que você... Ou pelo menos os uniformes da delegação do Brasil era melhor daqui. Mas vamos lá, vamos concluir. Vamos lá para concluir. Justo na França. Justo na França. Flávia, para concluir, me fala assim, o que você achou de legal e que você acha assim que não foi legal. Vamos concluir aí, Flávia? Na minha opinião, foi muito legal, porque a França é um país inclusivo. Então, e aqui a gente está com um medo iminente da subida da extrema-direita no poder. Certo. Então, eu acredito que esse conceito de ter colocado muitas pessoas trans e todo esse conceito de LGBT e diversidade de pessoas negras, asiáticas, de todos os tipos de corpos diversos, magras, gordas, idosos também, eu acho que foi bacana. Excelente. Então, isso eu acho que é um ponto a exaltar, apesar de toda a polêmica que deu ali sobre a Santa Ceia, que não era o quadro inspirado, na realidade, foi outro quadro que eles se inspiraram. Eu tenho controvérsias, mas tudo bem. Eu acho que misturou as duas obras. Eu acho. Porque a França. Mas a real não. A França não dá um tiro no pé. Não, mas assim, a real foi o primeiro quadro lá, não foi a Santa Ceia. Pode ter tido um viés. Não, eu acho que tem os dois. Não, mas assim, a intenção... Pra justificar que não foi a Santa pessoa Ceia, azul, eles jogaram é o Dionísio, entendeu? Não, porque o Dionísio o Dionísio está no centro. E era essa a ideia. A ideia, eu vi várias reportagens, tá? Não sei se vocês vão querer colocar isso aí. Não dá mas tempo. O Felipe Catrini, que é o cantor que fez aquela... a performance, ele é um cantor homossexual, é uma figura muito importante do movimento, que representa muito aqui, e ele se apresentou completamente nu, e a ideia dele de se apresentar nu era que nu você não pode esconder armas, e isso traria a paz para as pessoas. Só que o entendimento veio outro, né? Ele teve depois... Então, eu acho assim, se ele como comunicador e artista, ele errou nas duas coisas. Porque ele quis demonstrar uma coisa que é outra, e ele não conseguiu comunicar, ele teve que pedir desculpa. Então ele errou nos dois. Não, eu fico com pena. Porque não a pessoa ele, que né? tem... Foi o diretor artístico. Isso, o diretor. Exatamente. O diretor errou na comunicação e na Mas na sabe arte. Porque se você tem que ficar explicando dele, e pedir desculpa... É a dele. Ou seja, o diretor final. E Flávio, o que você não achou legal? Vamos lá. O que eu não achei legal? Eu não achei legal... que eu achei que ia ser muito legal, mas que depois no fim não foi legal, o desfile dos barcos, porque foi pouco caloroso,
tinha pouca gente ali para aplaudir. No final, eles não deixaram uma parte do público entrar gratuitamente, que era essa a ideia inicial. Por conta desse lance dos TGVs, eles ficaram com medo de atentado, então eles bloquearam o que seria para uma galera entrar e participar ali, e ficou uma apresentação fria, né, pouco calorosa. Né? Tá num estádio não acontece isso, porque tem a vibração do público. Sim. É verdade. Uma das mais calorosas foi a do Rio de Janeiro, as Olimpíadas, mas assim, as pessoas realmente se sentiam acolhidas dentro da... Flávia, pena que a gente tem que acabar, mas assim, a sua contribuição foi muito importante para esse Sem Paixões, o primeiro com alguém online e uma pessoa tão querida como a gente, né? E assim, tem que ser escalado. Sim, sempre você vai ter um quadro fixo. É a âncora, né? A âncora, né? Assim, ela vai ser aí os Scamparini lá da Paris. Correspondente oficial. Isso. Ela vai ser aí os Scamparini lá de Paris. Ó, Flávia, convite feito. Exatamente. Flávia, obrigado pela sua entrevista. Você é maravilhosa e, gente, assista o canal dela, que assim, você inicia até o fim, você não quer, enquanto não acabar o episódio, você pega lá o café, pega não sei o que, uma de ansiedade, e ela vai falando. Então, assim, assistam, porque é um canal extremamente... Uma pessoa que não falou que não fez história, mas é uma pessoa que cultua a história, faz uma pesquisa histórica fantástica dentro do canal dela, das coisas dela. Juro, ela faz uma pesquisa histórica que nem historiador aí faz. E ela faz com dados, com tudo. Assim, uma pessoa extremamente competente e fantástica. Então, Flávio, só te agradecer e saber que, assim, saber que esse ano ganhei uma amiga e uma pessoa aí tão carinhosa como você. Uma correspondente. E uma correspondente na França. Tá bom, Flávio? Um grande Flávio, professor, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, prazer. Bisous. E à bientôt. À bientôt. Au revoir. Tchau, até mais.